Olá, boa noite a todos. Boa noite. Vou esperar os nossos convidados entrarem aqui. Boa noite, a gente já vai começar aqui a nossa conversa. Vou só esperar o nosso convidado entrar aqui, nossos convidados entrarem aqui, a gente já vai conversar. Boa noite, boa noite. Boa noite, estou esperando aqui só os nossos convidados entrarem. Vou fazer mais uma chamada aqui. O Thiago entrar aqui com a gente. Vou avisar ele aqui, se ele ainda não entrou. Falou que tá online, já tá entrando aqui com a gente. Lembrando que hoje a gente está, então, vai conversar sobre os algoritmos de inteligência artificial e se eles podem ou não serem algoritmos discriminatórios, né? Refletir em alguns casos de racismo ou outro tipo de discriminação, tá bom? Vai ser um papo super legal. Vou só esperar o Thiago entrar aqui. Boa noite, tudo bem? E boa noite, gente. Opa! Ai, Já estava preocupada aqui. não estava aparecendo para mim. Boa noite, pessoal. Já estava preocupada aqui. Falei, eu vou ter que falar sozinha e aí, ser um especialista vai ser difícil. Boa noite, Thiago. Um prazer ter você aqui, então. Boa noite, Lisane. Já me ia colocar uma saia justa aqui, hein, ó. Foi quase. Quase. Estava esperando, estava olhando. Bom. Então vamos lá, gente. O Thiago, então, é engenheiro, né? Trabalha com inteligência artificial, tem uma startup chamada Gitly de inteligência artificial, que trabalha em diversas áreas, né? Usando essa tecnologia. É especialista, então, em ciência de dados também, né? Dá aula na pós-graduação da Mauá, né? No minor também, é isso? Sim, também. Se esquecer alguma coisa, aí você coloca aqui pra gente, né? Então é um prazer ter você aqui como especialista, né? Falando sobre como é realmente, de verdade, esses algoritmos, né? A gente vê muitas pessoas que não são especialistas na área falarem sobre isso, né? Sobre a questão racial e discriminatória dentro da inteligência artificial, que hoje está em todas as empresas, né? Está entrando em todas as empresas. E a gente vê pouca gente técnica falando sobre isso, então vai ser um prazer aqui conversar com você. Obrigada por aceitar nosso convite aqui do Leaf Brasil Forum. E lembrando que esse é mais um evento, né, do nosso Leaders in Innovation aqui no Brasil, patrocinado pela Royal Academy of Engineering e a Newton Foundation, tá bom? Então, se quiser, depois, se quiser depois complementar a minha apresentação, mas eu já vou fazer a primeira pergunta, acho que para a gente já começar aqui, né? Nós fizemos uma enquete aqui no Insta do Leaders in Innovation para saber se as pessoas acham que realmente os algoritmos eles podem ser
discriminatórios ou não, né? E 25%... Curioso. Essa eu não te contei nos bastidores, né? 25% das pessoas disseram que não acreditam que esses algoritmos possam ser discriminatórios, né? Então, acho que a primeira... Oi? É até bastante, né? 25%. 25% acha que isso não acontece, que isso não é possível, ou de alguma forma não acredita nisso, né? Então, acho que a primeira pergunta para você que faz IA, que é especialista nisso, que vive esse dia a dia, os algoritmos de inteligência artificial, eles realmente podem ser discriminatórios? Ah, legal. O resumo simples é sim, podem, né? Acabou a live, vamos para casa. Não, tô brincando. Podem sim, só que a análise é muito mais profunda do que normalmente você vê por aí o pessoal falando, né? Citando algumas coisas. Quem faz o algoritmo é uma pessoa. Se a pessoa é racista, o algoritmo é racista. Não, nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Existem alguns detalhes, tem um nível de profundidade que é muito maior do que isso, e o que torna essa discussão, né, além de mais rica, mas torna o problema muito mais perigoso do que inclusive parece, tá? Porque faz com que pessoas que não são racistas, pessoas que levantam bandeiras da igualdade, pessoas que de fato estão interessadas nessa descentralização de poder, de vagas e assim por diante, que elas mesmo cometam esses erros ingenuamente porque não prestaram atenção em algumas questões, tá? Então, a princípio, sim, tá? É possível, e agora eu já posso ir adentrando assim. Você sabe que eu sou professor, então eu costumo sair falando e não paro mais. Então, assim, a gente com certeza vai querer saber como exatamente, né, que isso acontece, né? Você falou que não é necessariamente responsabilidade de quem está fazendo essa inteligência artificial, né, desse profissional dessa área. Então, da onde que veio isso? Da onde é realmente essa responsabilidade, né? Não, a responsabilidade não, o que significa é o seguinte, o que eu quis dizer é que ele não fez por querer, não necessariamente ele fez por querer. Eu vou favorecer um dado grupo ou outro grupo por querer, entende? Na verdade, por ingenuidade ou falta de experiência, ele acabou o fazendo, tá? Então, vamos lá. A inteligência artificial, basicamente, pessoal, ela aprende com exemplos, né? Na sua grande maioria, né? Você fornece exemplos, sejam dados, sejam imagens. Então, aquela API do Twitter, aquelas imagens, né? Que o pessoal falava, poxa, favorecia isso, não favorecia aquilo. Aquilo também foi treinado com fotos, imagens de pessoas, tá? E toda inteligência artificial precisa de exemplos. Você fala, ó, esses daqui são exemplos, esses são resultados, é aqui que eu quero alcançar. Essa é a métrica que eu quero alcançar, né? E você vai fornecendo exemplos, por exemplo, tá? O que acontece? Às vezes, estes exemplos, né, possuem um viés mais estrutural, um viés basicamente do que está nos dados, né? Eu vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que nós queremos fazer uma inteligência artificial para recrutamento em RH, ok? Daí, o que acontece? As pessoas vêm com algumas ideias do tipo, gente, eu estou colocando na inteligência artificial todos os dados que eu tenho, entende? Para melhorar a minha assertividade, para que ela acerte mais e assim por diante. Logo, eu não estou sendo discriminatória com nada. Eu estou apenas colocando os dados que eu tenho, tá, nessa inteligência para ela começar a me falar se eu devo contratar essa pessoa ou não, ou qual é o tipo de pessoa que eu deveria contratar que performa melhor com a minha empresa, tá? Daí, onde que está o perigo disso, né? O perigo está na falta de contexto dos dados. Eu peguei alguns links aqui, só para ter alguma referência, tá? Mas, por exemplo, mulheres faltam 32% a mais ao longo da carreira do que os homens, tá? Seja para ir no médico, seja para levar o filho no médico, né? Toda essa responsabilidade, essa carga, normalmente ainda fica em cima da mulher. É estrutural da nossa sociedade. E isso está refletido nos dados.
Isso está lá cravado e gravado nos dados. Então, se você utiliza esses dados apenas, sem a contextualização, sem você pensar nesse balanceamento, a sua IA vai entender que o quê? Geralmente o gênero mulher, tá, falta mais. Logo, eu vou privilegiar a contratação de um homem. Claro, é a mulher que leva a criança na escola, que vai levar ela no médico e assim por diante, né? Por problemas de saúde, tem um estudo também que cerca de 17% falta mais também a mulher. Só que o homem falta por problemas bem menos graves. É uma dor de garganta e uma dor de cabeça, ele falta. Né? Mulheres precisa ser algo muito mais sério para, de fato, ela faltar no trabalho. Porém, tudo isso está gravado nos dados, está nos dados. Então, quando você diz, eu não fui racista, eu não fui preconceituoso, eu não fiz separação, nem nada. Mas eu só peguei os dados. Ok, mas quando você só pega os dados, você está pegando uma fotografia social do que nós temos. Como a nossa sociedade não está verdadeiramente equilibrada, ela não é totalmente meritocrata, num sentido bem cru da palavra, você está sim tendo algum tipo de favorecimento para alguma das classes. E aí, se nós só pegarmos esses dados, pega a falta, pega desempenho, pega o que for, né? Coloca lá. No final, o que a empresa vai estar recrutando? Homem, branco, 27 anos, porque teve 4 anos mais ou menos de experiência, né? E todo mundo, toda a IA vai começar a falar para recrutar esse tipo de pessoa, né? Porque é alguém que não tem grandes problemas familiares, não é quem fica com a criança, ou às vezes não tem filho, N problemas, né? E nisso é só um exemplo da parte de recrutamento. A gente pode levar os mesmos exemplos para a área de saúde, para convênios médicos. Óbvio, o convênio médico adoraria saber se te aceita ou não, baseado se você usa muito ou não, ou qual a chance de você utilizar, né, um serviço hospitalar ou algo nesse sentido para sua família. Eles adorariam. E o pior é o seguinte, isso encarece a renovação do seguro para a própria empresa. Logo, eu não duvido que as empresas comecem a considerar também algum histórico, né, médico, ou da região onde você mora, ou da sua etnia, né, para verificar qual a chance ou a probabilidade de você gerar sinistros, né? Para um convênio médico, o sinistro é você ir numa consulta, ir num hospital. Isso é um sinistro. Tá? Então, qual a probabilidade? Poxa, se eu pego essa pessoa aqui, a chance de aumentar a minha sinistralidade é grande. Para o ano que vem, de 1.200.000 que eu gasto de convênio médico, meus funcionários vai passar para 2 milhões. Então, talvez eu não pegue. Né? A inteligência artificial, ela pode ser muito fria, né? Quando você coloca... Não é que ela é fria, ela aprendeu com os exemplos que você deu. Os exemplos que você deu são dados. E dados sem contexto, ele é frio, entende? E ele retrata uma realidade momentânea do que nós temos. Então, socialmente, né, nós temos desigualdade de cor, nós temos desigualdade de etnia, nós temos desigualdade de gênero, né? E isso está cravado nos dados. Então, quando a pessoa diz apenas que não, eu só usei os dados se distribuem, né? Esse negacionismo de não é possível, ou só porque eu usei os dados, a minha IA está livre, né, de preconceito, de racismo, de qualquer tipo de favorecimento, é muito perigoso, né? E como esse problema é tão embaixo dos panos, porque, poxa, quem é que vai pensar que se eu colocar a região da pessoa onde a pessoa mora, isso pode inferir indiretamente, né, se a pessoa é mais pobre ou não, pode inferir direta ou indiretamente também a cor, a etnia da pessoa e logo impactar na contratação. Por mais que você não use diretamente o cor, qual é a cor da pessoa? Mas você pega onde ela mora. 75% das mulheres que eu olhei aqui no Cato, né,
perguntam para elas ainda hoje, você pretende ter filha? Entende? Isso é uma pergunta que é um absurdo de se fazer, fazem ainda hoje. Então, imagina se não colocariam algum tipo de coisa. Você já tem filho, vai ter filho, qual é a idade? Então, a IA começa a aprender que existe um range de idade ali, né, que é perigoso para a mulher. Por quê? Porque, poxa, ela vai sair, ela é um custo. Por 6 meses, ela é um custo. Por 4 meses, ela pode ser um custo. Né? Então, não de forma tão resumida, porque eu gastei uns 15 minutos aqui falando, mas sim, a IA ela pode ser preconceituosa, ela pode ser, ela pode favorecer pequenos grupos que já são favorecidos, porque nos dados eles já estão com um desempenho maior, né? Pessoas brancas se formam mais que pessoas negras, pessoas brancas têm profissões que remuneram mais. Eu estou com outro dado aqui do G1 da Economia, que em São Paulo, em média, um negro recebe 68% ou 70% do salário de um branco. Entende? E imagina se eu passar isso para a mulher, né? Já tem uma desigualdade também. Então, essa desigualdade existe, está nos dados e ela vai ser repassada no formato de exemplos para a inteligência artificial. A Sofia comentou aqui que é uma questão histórica, né? A gente, no fim, acaba repetindo as questões históricas dentro desses algoritmos, né? E a gente vai piorar, né? Porque a IA vai começar a falar o que nós devemos fazer, e é como a gente gosta de seguir regra, nossa, você tem que fazer primeiro o formulário verde, amarelo e o branco, depois você dá entrada em algum pedido, né? Exemplificando. A gente vai começar a reproduzir e com uma consciência tranquila. Não fui eu que fui preconceituoso, não fui eu que não quis escolher. Né? O algoritmo da minha empresa me disse que 98% de chance dessa pessoa performar melhor do que essa. Então, eu escolhi pelo algoritmo, ponto. Você dá uma passada de pano, né, de uma forma algorítmica em cima dessas questões estruturais e históricas. Né? Eu já tenho um monte de perguntas aqui na minha cabeça, mas acho que as duas delas principais agora são... então, é possível você, de alguma forma, rever isso antes de trabalhar ou finalizar algum algoritmo, digamos assim, né? E seria o cientista de dados ou o engenheiro que está fazendo isso, que teria que observar esses dados e propor uma alternativa, né? Eu entendi dessa forma. E aí, se é dessa forma, né? Você acha que a engenharia ela está preparada? A engenharia e a ciência de dados, ela fala sobre isso para as pessoas que estão se formando, né? Ela explica isso, ela tem essa questão da ética, essa discussão sobre isso nas escolas? Você que está aí nesse papel também. Inserido dentro de uma grade curricular, ainda não. Né? E eu acho que é um tópico muito interessante para se colocar, né? Essa reflexão, pelo menos. Pessoal, ter um alerta, eu acho que tem alguns alunos ou ex-alunos meus aí que estão estudando inteligência artificial, que gostam da área, né? E deveria, na minha opinião, deveria ser colocado como algo obrigatório, pelo menos para reflexão, né? Ó, essa responsabilidade não está somente no engenheiro de machine learning, ou no cientista de dados, ou em quem vai criar esse algoritmo, né? Eu acho que essa pessoa, ela tem que ter essa visibilidade, essa visão, esse entendimento, e passar para a empresa. Empresa, é o seguinte, você realmente quer fazer isso? Por quê? Se você fizer isso, você vai estar favorecendo um grupo e menos o outro. Entende? Mas essa decisão também é de responsabilidade da empresa. No final, é a empresa que vai dizer, ó, não quero saber. Né? Eu acho que precisa ser feito assim e vai ser feito assim. Então, vai ter gente que não vai ter muita opção. Ela vai ter que fazer o que a empresa está pedindo. Né? Então, essa responsabilidade não é só do engenheiro, não é só do cientista de dados, são das empresas também que vão tocar diretamente e tocam diariamente na vida do público, né? Seja na área de recrutamento, seja na área de saúde, seja em qualquer tipo de seleção, né? Então, isso não é fácil, não é trivial, né?
mas nós precisamos começar a colocar, sim, dentro da nossa grade curricular, nem que seja uma palestra, palestra obrigatória, um bate-papo, uma mesa redonda, né? De alguma forma que estimule essa discussão e desmistifique um pouco disso. Ó, gente, eu estou usando dado. Se eu estou usando dado, logo eu tenho carta branca para fazer o que eu quiser, porque está saindo no meu algoritmo essa informação, né? Então, isso é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Sim, tem um comentário aqui, né? Seria uma relação entre a área de exatas e de humanas e que seria super bacana, né? Então é verdade, né? Acho que talvez não dá mais. Já passou do tempo da gente ficar fechado em caixinhas, né? E dizer que a responsabilidade é de um ou de outro, que as áreas são coisas separadas, né? Como você falou, eu faço os dados, uso aqui e é esse meu trabalho, né? Meu papel, né? Ele acaba sendo hoje muito maior, né? Sim, você está impactando vidas diretamente, né? Então é muito pior do que apenas aquela mini foto do Twitter focar na pessoa branca ou negra, né? Entende? Favorecer isso ou aquilo. É muito pior do que isso. É uma pessoa que não vai ter uma chance de conseguir um emprego. É a IA fazendo com que o distanciamento social só aumente, porque ela está replicando o que ela está observando nos dados, e os dados já possuem essa diferenciação, né? E aí isso só vai aumentando. Então, essa inteligência, se aprendeu com esses dados sem uma contextualização, esse gap social que existe, né, não só de classe, mas de gênero e assim por diante, né, só vai continuar aumentando. Não tem muito, não vai ter muito o que fazer, né? Se continuarmos apenas nesse ritmo sem parar para pensar, porque a área de IA envolve muito estudo. Né? As pessoas estudam aí 2, 3, 4 anos, vão se especializando, etc. E aí você começa a ter algoritmos cada vez mais sofisticados para resolver problemas. Olha, eu tenho 90% de acerto. Tá, meu amigo, mas agora tira aí o gênero da sua tabela. Desconsidera também a cor onde a pessoa mora. Vamos usar outras métricas, né, para tentar inferir desempenho, costume ou alguma coisa nesse sentido. Poxa, tirando essas informações, o meu algoritmo saiu de 92% de assertividade, ele foi para 81% de assertividade. Diminuiu a assertividade, né? E aí essa que era a pergunta, aquela provocação, né? O quanto nós estamos dispostos, né, a abrir mão da assertividade em favor da inclusão, entende? Porque aquele erro matemático de dá chance para aquela mulher negra que mesmo que more ainda lá na favela, ela tá conseguindo se graduar com muita luta e ela, poxa, ela merecia, independente de se ela vai querer ser mãe ou não, independente das escolhas da vida pessoal dela, dá uma chance para ela ser seu desenvolvedor, dá uma chance para ela ser engenheira, né? Dá uma chance para ela se destacar. Tá? Uma IA, do jeito que está, não daria uma chance. Um humano talvez desse essa chance. Né? E essa chance é esse erro que a gente embute no modelo. Poxa, saiu de 92% para 80%, significa que esses 20% de erro, entre aspas, vamos dizer que é essa chance que os nossos algoritmos começará a dar, né, a permitir que pessoas saiam daqui em um rumo, né, a diminuição desse gap. Tá? Então, pessoal, de forma alguma eu estou tentando crucificar a inteligência artificial ou algo nesse sentido, eu só estou tentando, né, nosso papel aqui, né, Lisane, é tentar mostrar que precisamos ter um olhar humano para isso daí também, né? Precisamos tomar cuidado em relação a esse tipo de coisa, né? A Sofia está colocando aqui que é chocante, talvez ela realmente não conhecia a realidade, né? Muita gente não conhecia, né? E sempre se perguntou isso, né? Não só em questão de preconceito, mas também em padrão de consumo, incentivando quase sempre uma coisa fast, né? O bom é que a gente ter live com o professor é que você mesmo faz as suas perguntas, né? Então, a pergunta que eu ia fazer agora é exatamente isso, né? Que é a provocação aqui dessa nossa conversa, né? Então, você falou que existe, sim, a possibilidade de você olhar para esses dados, né? E colocá-los de uma maneira diferente, né?
Então, você já mesmo colocou a pergunta e respondeu, mas então a minha próxima pergunta seria: qual que é o custo disso para a empresa, né? Porque você está falando de um algoritmo que vai acertar menos durante pelo menos algum período, até esses dados históricos serem realimentados, né? E dependendo da área, isso demora bastante, né? Algumas áreas podem, como consumo, por exemplo, talvez sejam mais rápidas de você obter essas informações. Outras áreas, como recrutamento e qualidade, vão ser mais demoradas de você obter esses dados, né? Então, qual é o custo disso para uma empresa? De assumir, bom, eu prefiro errar e questão valor, né? Valor no sentido de custo mesmo para a empresa que está aplicando essa tecnologia, né? Como é que você vê isso? Olha, é um custo que pode ser relativamente alto, mas não o suficiente para você abrir mão dessa humanidade, entende? É talvez o mesmo custo de ações como Avon e Natura que dão obrigatoriamente um auxílio paternidade. Então, para equilibrar é só a mulher que sai, não, o homem sai também. Isso tem um custo envolvido, né? O cara é pai e ele fala, não, uma semana para mim tá bom. Não, 4 meses, vai para casa, né? Isso tem um custo. Só que isso equilibra as coisas, né? Equilibra num sentido, pelo menos, de, cara, você vai parar, no mínimo, de fazer a pergunta se a pessoa quer ou não quer ter filho. Porque, independente se é mulher ou homem, isso daí é feito muito mais para mulher, né? Para homem, você não vê essa pergunta acontecendo. Raramente alguém pergunta, mas isso não acontece. Isso começa a tentar equilibrar um pouco as coisas. Então, definir um custo, poxa, essa você me pegou, realmente é bem difícil de conseguir mensurar um custo para as empresas, tá? Mas eu acho que é algo que vale a pena ser pensado de alguma forma. E é um custo que já existe, porque hoje ela já erra, entre aspas, né? Hoje ela dá oportunidades, espero eu, né? Ou deveria dar mais, na verdade, né? Mais oportunidades, deveria ter esse tipo de incentivo, né? Mas isso já existe. Então, custo adicional não teria. Tá? Porque senão é aquilo, vamos criar uma IA com base nas métricas de quem não falta, de quem pode, quem faz horas extras quando precisa. Poxa, quem faz hora extra quando precisa? O cara tem 27 anos, não tem que ir para casa, não tem um filho, não tem que buscar o filho na escola. Se você começar a pegar esse tipo de métrica, de novo, vai dar lá o caucasiano, branco, 27 anos e assim por diante. Entende? Então, o nosso ponto aqui é colocar que os dados, eles já possuem viés, né? Eles já possuem esse viés e se aplicarmos a inteligência diretamente neles e simplesmente sem pensar nessas questões, a gente vai para um caminho cada vez mais complicado. E não é todo tipo de IA que isso que vai impactar, né? Por exemplo, se estão criando, né, e estão criando inteligências artificiais para conseguir prever alguns tipos de doença baseado, seja na sequência de genoma, de DNA, e ela precisa saber de características suas, tipo, você é branco, pardo, negro, etc., qual a sua idade, sexo, etc. Quanto mais informações ela tiver, melhor. Mas nós não estamos utilizando essa informação para selecionar ou dar oportunidades ou deixar de lado uma pessoa, e sim para conseguir identificar, poxa, a chance de você ter esse tipo de doença crônica é grande. Então, para esse tipo de inteligência artificial, com certeza, quanto mais informações a gente passar, melhor vai ser. Entende? Mas tem essas outras áreas, né, onde a inteligência artificial é aquele santo graal prometido que aumenta a eficiência, ajuda na tomada de decisão, vai reduzir custos da sua empresa, etc. Então vamos começar a colocar em qualquer lugar. Tá? Você vai colocar na sugestão de produtos, é uma coisa. Vai colocar para seleção de pessoas, para recrutamento, para dar aumento, promoções ou coisas nesse sentido, isso é bem perigoso, né? E isso, de fato, qualquer viés que tiver nos dados e que não foi percebido por quem estava criando essa IA, vai impactar muita gente, tá? Porque em algum momento as pessoas vão parar de questionar
e vão apenas aceitar a sugestão que um software está falando, né? E para de ser, na verdade, uma sugestão para ser uma imposição, né? Então parece que o software está impondo, faça isso ou faça aquilo. Aí começa a ficar realmente bem perigoso, né? A Sofia perguntou aqui, como faz para implementar isso no dia a dia da empresa? Tem que ter uma equipe multidisciplinar, tem que ter várias pessoas envolvidas nesse projeto. E mais um comentário aqui, que bacana esse olhar para os dados, faz com que as discussões de igualdade ganhem mais força. É bem bacana, sem dúvida, né? Sim, sim. É. Sofia, eu não entendi se você estava perguntando, acho que não só do ponto de vista de inteligência artificial, mas para conseguir esse equilíbrio, eu acho que nem toda empresa tem representatividade, né? Por si só, se eu usar como exemplo a minha carreira quando eu era engenheiro na LG, a gente podia falar que no andar tem 90 pessoas, dessas 90 pessoas, 4 a 5 pessoas eram negras, tá? Então, é uma quantidade muito baixa de pessoas. E tem empresas que nem isso tem, não tem uma representatividade. Então, idealmente, essa empresa já está com um problema, né? Tem algum problema em algum lugar. Mas seria, você tem o cientista de dados, você tem o pessoal da parte técnica, mas tem que ter um pessoal também com essa visão, né, de igualdade, com essa visão de consultoria nessa área. Tem empresas que fazem isso, né? Vocês mesmos, né, Lisane, você fez com um grupo aqui que faz um trabalho muito legal, se você quiser falar, porque eu esqueci um pouco, né? Que faz esse tipo de trabalho nas empresas, né? Ajudam empresas a entender o seu cenário atual e esse tipo de trabalho, esse tipo de consultoria seria muito bem-vindo para essas áreas críticas de aplicação de inteligência artificial. Tá, pessoal? De novo, não são todas as áreas que isso vai acontecer. Algumas informações são de equipamentos. Poxa, eu quero automatizar a minha produção e tá lá. Nossa, a gente aplica IA demais nisso. Aplica IA em visão computacional para separação automática de produto com defeito ou não. Gente, esse tipo não é um problema. O problema é quando a gente começa a tocar na vida das pessoas com esse tal de inteligência artificial. Porque são algoritmos, são matemáticas, né? E nós viramos números. E qual que é o seu número? Eu sou 0 se eu sou masculino, 1 se é feminino. O algoritmo não vai saber o que é, para que é, ele só vai computar isso. A sua idade, há 30 e tantos anos, onde você mora, tudo vira um número, você vira muito mais. Às vezes a gente fica incomodado por ser um número numa empresa grande, então quando a gente vai aplicar essa, você vira mais ainda, né? Você só se torna um número. E no final isso é muito perigoso, porque algumas dessas áreas tocam diretamente a vida das pessoas, né? E no final vira um black box que às vezes nem mesmo o desenvolvedor, nem mesmo o criador dessa IA entende qual é a lógica que foi usada. Você coloca uma rede neural enorme, um deep learning, ficou treinando. Você sabe o que você usou de entrada, o que você usou de saída, o que você estava procurando, passou os exemplos, ela criou uma mágica que você dá a informação e ela cospe um resultado, tá? Mas o que está acontecendo ali? Não sei, mas a assertividade está em 90, então tá ok, né? Então, esse cuidado e essas empresas, né, que eu acho que deveriam aumentar ainda, né, são muito importantes, essa equipe multidisciplinar. Se a empresa já tem alguém que está ligado a isso, né, que tem uma área ligada a isso, só envolver essa área junto com a equipe técnica e começar a analisar. Dá para você fazer uma análise prévia desses dados, né? Dá para você separar nesses grupos e começar a olhar, né? As métricas que você está utilizando, está fazendo uma separação muito grande desses grupos, ou seja, vai impactar. Você consegue fazer uma análise de dados prévia para isso, tá? Para você ter uma ideia do que seria interessante colocar ou não. Mas, gente, querendo ou não, é sempre esse trade-off. Às vezes você vai ter que abrir mão um pouquinho da assertividade para você continuar sendo um pouco mais humano, né? Nessa questão da inteligência artificial. A Sofia está perguntando assim, se essas empresas elas trabalham de uma forma terceirizada, né? Então eu vou colocar aqui a minha experiência, né? Que
é um assunto muito novo, né? Então, acho que gera bastante dúvida, né? Quem tem lidado muito bem com essa questão, eu acho, né, de uma forma recente, é a área do direito, né? Quando a gente começou a falar sobre LGPD e sobre essa área de tecnologia, né, o direito na área de tecnologia, né, que a gente começou a realmente também ter esse olhar, porque existe toda hoje uma questão de punição também para as empresas que muitas vezes não seguem as regras, né? Então eu vou falar também desse black box aí, como é que funciona do ponto de vista legal, né? Então eu fiz esse curso que eu me formei na OAB do Rio de Janeiro, né? É um curso especialista em Direito e Inteligência Artificial, super interessante, né? Que tem realmente um outro olhar, principalmente para a gente que é engenheiro, né, Thiago? Uma coisa diferente, né, do nosso dia a dia. O que se coloca hoje perante a lei, né? E a lei muitas vezes está ligada à ética, né? Então isso é interessante a gente conversar. É que é responsabilidade da empresa, né, ter esse olhar, né, que esse olhar seja de uma empresa de fora, e existe algumas empresas terceirizadas que fazem isso, ou você necessariamente precisa ter uma área de compliance que vai verificar isso, né. De que forma que ela vai verificar? Depende do seu tipo de algoritmo, depende de que forma você está trabalhando, né. Mas, em princípio, você precisa ter um olhar, alguma área, alguém específico que tenha esse olhar, que faça um questionamento, né? Eu acho que se a gente, em qualquer empresa, partir por um questionamento, né? E não estou falando questionamento no sentido falar que quem está trabalhando com a tecnologia está fazendo errado. Não, é um olhar, é uma visão, né? Isso já faz toda a diferença, né? Então, as empresas que trabalham com inteligência artificial, elas são hoje, assim, obrigadas a terem uma área de compliance que faça isso, que tenha esse olhar, né? Além disso, a questão desse black box, né? Quando alguém sente, né, por algum motivo um cliente, alguém sente que foi prejudicado ou não entende exatamente por que teve um pedido, por exemplo, de empréstimo negado, né? Isso é muito comum, né? Por que meu empréstimo foi negado? Não consegue entender exatamente por quê? Porque saiu dentro de um black box, né? De uma inteligência, e muitas vezes a empresa não sabe exatamente o porquê que foi negado, que é o que você comentou, né? A empresa, ela também é obrigada hoje, por lei, a explicar este porquê, né? E muitas vezes a engenharia de dados, a ciência de dados não vai saber esse porquê, né? Então a gente tem um dilema e vai viver esse dilema, né? Porque os consumidores, os clientes, eles têm direito de saber exatamente que caminho percorrido foi esse, não que eles tenham que ter o seu pedido aprovado, mas eles têm direito a saber que caminho que foi percorrido por essa inteligência artificial para negar algum pedido, né? No caso de um seguro-saúde, de um empréstimo, né? Acho que é o que me vem mais aqui na cabeça, né? Então, é sim responsabilidade legal e civil da empresa hoje, né? Então, se vocês estão aqui assistindo líderes em inovação que tem uma startup, que trabalha com isso, tenham um olhar para isso, né? Vejam, coloquem lá no fórum as suas perguntas, né? Eu fiz esse curso, posso ajudar também, né? Mas precisa sim ter uma área de compliance que esteja olhando para isso, né? A gente tem um comentário aqui, né? Esse cuidado já está sendo implementado ou oficializado ou ainda fica muito na discussão? Porque hoje o avanço da tecnologia de data science está muito acelerado. Então, sem dúvida, né? Ele está muito mais do que só na discussão. Eu acabei de falar, né? Isso já é lei. Como essa lei vai ser aplicada ainda pode ser, claro, moroso, né? Porque depende de alguns processos legais, né, de ter advogado e tudo mais, mas é sim um direito do consumidor saber o que está acontecendo dentro de uma inteligência artificial, né? Só que essa implementação, acho que é o Ricardo, né, que perguntou, né? Ainda do ponto de vista técnico, agora, né, ainda está muito na discussão, ou está brotando a discussão, né? Então, a gente começando com movimentos igual o que a gente está fazendo hoje, né? Vamos bater um papo, né? Conversar um pouco. Tem gente que nunca parou. Não é por maldade, essa que é a questão, né? Você não vai criar uma IA racista porque a pessoa era racista. Não, cara. Não, eu simplesmente peguei os dados, mandei processar, gerei alguns algoritmos, conjunto de teste, olhei, putz, deu 80%, 90%, tá massa. Você não é racista, você só foi descuidado, um pouco descuidado, entende? E aconteceu. Então, pessoas serão levadas a essa questão. Então, tem gente que nunca parou para pensar nisso, só de talvez ter visto essa live e falar, poxa,
plantou uma sementinha, vai parar para pensar nisso, talvez leve essa discussão para o trabalho, e assim a gente vai tentando fomentar cada vez mais esse tipo de discussão, que é extremamente importante, né? A Lisane estava comentando dessa parte legislativa e é extremamente preocupante a implementação também, porque é uma linha muito tênue, né? Dependendo de como for escrito a lei ou a parte da lei, inviabiliza totalmente qualquer tipo de projeto de IA. Entende? Então, dependendo de como precisa a pessoa precisa saber por que foi negado, ou qualquer outro tipo de coisa, tá? Concordo, né? Mas dependendo de como é escrita essa parte da lei, né? Tem algumas limitações que são intrínsecas da tecnologia, que não tem muito o que fazer. Se essa lei for mal feita, mal escrita ou algo nesse sentido, acaba até inviabilizando qualquer tipo de projeto na área, pelo menos aplicado à parte financeira ou aplicado à parte, seja lá qual for, né? Então, é uma discussão que ainda precisa ser muito feita, né? Então, tem legisladores pensando nisso, vão precisar pensar mais ainda, consultar as pessoas também, isso é importante, consultar pessoas que estão trabalhando na área, para falar, se for por aí, se inviabiliza, se for por aqui, dá mais certo, dá para tentar o meio do caminho, né? Mas, de longe, não é trivial. Né? Não é um problema trivial e é algo que a gente está tentando amadurecer, conversar aos poucos. Qual é a solução? Não tem. Qual é a solução? Não tem uma solução fácil agora. É você parar, refletir, né? Estar disposto a diminuir um pouco a sua assertividade por uma questão mais humanitária e menos discriminatória. Tá? Mas cada problema, cada área vai ter um foco, vai ter uma questão diferente e que precisa ser avaliada de uma forma diferente. Por isso que, se você tiver dentro da equipe essa pluralidade, né, para conseguir dar sugestões e conversar a respeito disso, é o melhor dos caminhos, é o melhor dos mundos. Tá? Sim. A gente tem muitas tecnologias onde a própria IA pode ter responsabilidade civil, né? Então a gente está caminhando de uma maneira, no caso de carros autônomos, por exemplo, né? De quem é a responsabilidade civil por um acidente, né? Tem uma série de questões aí que a gente vai, com certeza, tá discutindo, né? Em relação ao que você falou de, às vezes, ter um projeto que ele não pode não ser viável, né? Eu talvez tenha esse viés mais de negócios, eu passei para essa área às vezes de humanas nesse sentido, né? Será que não é melhor a gente então dar um passo atrás em alguns projetos específicos, né? E ter uma calma para colocá-los no mercado e ter certeza de que está sendo colocado da maneira correta? Como é que você vê? Com certeza. Esse passo para trás, um ou dois ou três, às vezes serão necessários, né? Tá indo de uma maneira correta. Gente, como que eu faço para essa parte de tributação, por exemplo? Vou colocar alguma coisa aqui um pouco mais polêmica ainda, né? Você tributa e penaliza bastante o empreendedor por ter um funcionário. Penaliza, entre aspas, um funcionário custa, um ser humano que tem que ser cuidado e assim por diante. É normal, tá? E aí, para uma IA, para um software rodando, fazendo a mesma atividade que o outro fazia para a precificação de casa, para a visita técnica, para a análise de não sei o quê. Esse software não fica doente, esse software eu não pago nada para esse software, não pago 13º, não tem FGTS, não tem nada. Então, né, um rumo natural que as empresas tendem a tomar é essa superautomatização, né, seja por uma parte mais industrial, que nem aconteceu, né, na Revolução Industrial, assim, 3.0, né, que é a automatização de robô, a 4.0, que está vindo, é principalmente pautado em dados, inteligência artificial, eficiência e decision making, né? E a ideia é cada vez menos depender do ser humano. Tá? Então tem muitas tarefas que você cada vez depende menos do ser humano. Como que eu faço com essa tributação? Eu vou incentivar, então, as empresas a trocar todo mundo por máquina, todo mundo por um software, né?
software não fica com fome e não vai no McDonald's, um software não compra um celular, um software não consome um carro, né? Quando todas as empresas rumarem para essa automatização, para essa IA, para as IAs, né? E começarem a ter um número absurdamente reduzido de funcionários, quem é que vai consumir? Bom, vamos falar aqui de televisão, da LG, né? Quem vai consumir isso depois? Quem vai consumir o carro da GM se todo mundo... Ah, poxa, agora a GM é totalmente robô. Legal, agora não tem mais funcionário que compraria a TV. Não comprando a TV, não tem também como manter os funcionários de lá. E se você otimizar esse processo também, substituir toda essa mão de obra, quem vai comprar o carro depois? Quem vai comprar? No final, você vai ter um monte de robô trabalhando para nada ou para ninguém, porque ninguém vai ter esse poder de compra, né? E aí, como você desincentiva uma empresa de uma forma equilibrada, né? Cara, você tem 100 funcionários aqui de telemarketing. Você criou ou criar uma inteligência artificial genial, que consegue atender, simular um ser humano, fazer qualquer coisa do tipo. É ótimo, legal. Agora, a gente vai incentivar essa empresa, né? Não taxar essa inteligência artificial, não gerar algum valor ou uma contribuição social, né, para a sociedade. E a gente vai incentivar com que essas empresas demitam todas as outras, todos os funcionários e fique só com uma IA rodando num servidor? E aí todas as empresas começam a fazer isso. O que acontece com o ser humano? Entende? O que acontece com a gente? Então, os problemas legais, né? Nossa, vem até mais embaixo, né, do que a gente está olhando na superfície com relação a essa parte da inteligência artificial, né? Sem dúvida. Mais um comentário aqui, a codificação é imparcial, quem a usa pode não ser, ou seja, a culpa é da forma que ela é aplicada. É isso mesmo, Thiago? Eu não sei se eu entendi a pergunta. A codificação ela é imparcial, né? Quem a usa pode não ser. Independente, né? Para você colocar um racismo ali, você tem que programar ele, né? Então, eu sempre que vier aqui para pegar uma pessoa dessa determinada etnia, eu vou diminuir o valor. Então, a gente está pensando que, partindo do ponto de vista que a pessoa não está querendo, né, colocar isso, pelo menos do ponto de vista de negócio ou do ponto de vista do algoritmo, colocar esse preconceito. Porém, a codificação ela é imparcial, só que os dados que você está pegando não né? Dependendo de como esses dados foram coletados, ele é que nem eu falei um pouco mais cedo, é uma representação da realidade que a gente tem hoje. E a realidade já desigual, a realidade onde a mulher é que sai do emprego para cuidar do filho e depois fica 5 ou 10 anos sem trabalho, o negro que não teve tantas chances de estudar e assim por diante. Então, tem um conjunto de dados e informações que estão lá, que são frios, fora do contexto, né? E o problema é esse, poxa, gente, como que a gente traz o contexto, como que a gente faz essa balança, né? Voltar ao normal do ponto de vista de IA ou de algoritmo, não é trivial, tá? Inclusive, é algo que eu estou estudando no meu doutorado, estou tentando ver algumas técnicas, meios para esse tipo de coisa, mas de longe não é trivial, tá? Nesse sentido, se você tem o que a gente falou de black box, né? Ou se você não tem, não faz muita diferença, né? Porque os dados eles chegam antes, né, desse processo, não é? Eu estou errada. Você vai olhar os dados como eles chegaram, que dados você está necessariamente usando, né? Você não precisa saber o que a inteligência artificial fez com esses dados se você fizer uma análise prévia de que dados... Você consegue fazer uma análise prévia, sim. Você consegue fazer uma análise prévia. Então, essa que é a questão, né? Não é simplesmente jogar e colocar dentro de um algoritmo que vai ficar rodando, cuspir um monte de métrica. E hoje, né, o pessoal que trabalha na área sabe, tem os AutoMLs, né? Você coloca um AutoML lá para sair produzindo, procurando todo tipo de combinação e falar, achei, e aqui eu estou acertando bem. Bom, legal.
o que, que você achou, né? Quais são os dados que foram considerados? Além dos dados considerados, né? Como que está a saída? Faz um teste rápido, né? Então, algumas coisas é do ponto de vista de teste. Pega um conjunto de dados de pessoas, né? Igualmente espaçadas, né? Igualmente distribuídas nas etnias, gênero, etc., joga no seu algoritmo, vê os resultados que ele está pegando, né? Começa a fazer igual a análise que o ITER fez, né? De começar a colocar, e aí você sabe exatamente quais são as populações, tipos de pessoa e etnia que estão sendo favorecidas, né? Então, pelo menos você começa a entender, a ver que está tendo, né? E está acontecendo esse tipo de coisa. Tá? E de fato, né, acho que quem é que comentou aqui, a forma com que ela é aplicada do Silveira. Né? A culpa, grande parte da culpa é de quem pediu essa IA, de quem aplica essa IA, mas é que nem eu comentei anteriormente, a pessoa que vai desenvolvê-la, no mínimo, acho que poderia falar, você está atento que se a gente fizer desse jeito, pode ter um problema social maior, uma sociedade. Entende? Né? No mínimo, o desenvolvedor pode levantar esse ponto de atenção e eu acho que deve levantar esse tipo de questão. Obviamente, o empregador, se ele falar fica quieto e faz, você acaba fazendo, né? Todo mundo precisa levar o seu alimento no final do mês, né? E aí você precisa fazer, né? Mas sempre que possível, levantar esse questionamento, né? Sim, achei legal que você colocou bem na prática, né? Como é que faz isso? Até com um comando aí que eu me perdi, era alt alguma coisa. Mas você colocou exatamente na prática como isso pode ser feito de uma maneira até para gente que não é dessa área consegue entender como é que esses testes que você comentou podem ser feitos, né? Sim, sim, sim. Tem mais um comentário É aqui. uma área nova, é uma discussão, discussões novas, né? Então, vão surgir ideias, vão surgir implementações, e a ideia é que, pelo menos, parte da comunidade esteja atenta a isso e tentando desenvolver bibliotecas, pacotes, né, funcionalidades que auxiliem as pessoas a identificarem se, poxa, a IA que eu fiz, a IA que a gente está usando aqui, ela tem algum viés, mesmo que seja dos dados, né? Tem algum viés, está tendo alguma discriminação, está tendo algum tipo de favorecimento. Então, nossa ideia aqui é começar a fomentar esse tipo de ideia para as pessoas poderem começar a olhar para isso, né? Sim, acho que a gente tem um tempinho aqui para mais uma pergunta. A IA pode identificar uma depressão ou uma síndrome de burnout em um funcionário? Depois mais uma que já vou lançar duas. Por onde eu posso começar a estudar mais sobre o assunto? Ó, por onde a Lisane já deu algumas dicas, né? Tem alguns cursos lá da OAB do Rio de Janeiro que tocam bastante, que é muito legal, né? Então, eu acho que ali é um ótimo lugar para você começar. IA pode sim identificar depressão e burnout. Obviamente, tudo depende dos dados que você usa. Você quer identificar como? Né? Através da comunicação da pessoa, identificar se ela está usando comunicação não agressiva ou não, comportamento, modelo de trabalho, escrita, né? Teve o TCC aqui que a gente fez na Mauá, da Fê e da Dri, né? Que era para detectar depressão a partir de textos das pessoas, né? Qual era a chance dela estar depressiva. E não era identificado tipo, estou muito triste. Não, era um texto normal, qualquer texto que a pessoa escreva falando sobre qualquer coisa, você começa a conseguir identificar e consegue extrair uma assinatura de falar, essa pessoa está com algum problema, né? Então, com certeza isso pode ser transportado para outras áreas e outros meios. E eu acho que é muito interessante de se fazer. Porém, né? Quem é que perguntou? Só para eu citar o nome. Everton Fracaroli. É o Vevetão. E aí, Everton? Então, Everton, só que isso normalmente é uma questão muito íntima, né? Muito própria da pessoa, e normalmente as pessoas se sentem invadidas quando uma IA, um software ou alguém chega e sugere, fala, cara, você está com algum problema? Eu acho que você está com depressão, ou acho que você está com isso, com aquilo, porque isso ainda é um tabu muito grande, né? Tem pessoas que têm vergonha, que descobrem que ela tem depressão, ou ela não quer aceitar que tem depressão, ou
não quer nem ir no médico para saber se tem depressão ou não, apesar de, né, ser uma doença super comum e ter tratamentos super eficientes para isso, tá? Mas ainda é um tabu e tem pessoas que se sentem muito impactadas, e eu senti isso nesse TCC, né, esse TCC de 2019, né, se eu não me engano. As pessoas se sentem incomodadas de dizer que, ó, pode usar os meus textos, eu sou depressivo, né? Então, uma IA que diga, ou que seja, que fala, ó, aquele seu funcionário está com depressão, aquele seu funcionário está com isso, ou o seu colega, seu amigo, seja lá o que for, algumas pessoas consideram isso invasivos demais. Então, é bem delicado, né? É algo bem complexo de se trabalhar. A gente tem só mais um minutinho, acho que antes de sermos derrubados aqui, né? Engraçado que tem muitas perguntas, né? Muita curiosidade sobre a área, e a gente gosta de saber de quem realmente faz, né? Porque faz a diferença para quando a gente está estudando e querendo conhecer, né? Não é um achismo, é quem faz de verdade na prática, né? Então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, e vou deixar também os contatos aqui da startup, para quem quiser continuar esse bate-papo com você, para quem tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre isso, né? Eu vou deixar os seus contatos aqui depois no nosso vídeo, tá bom? Tá, só aproveitando rapidinho para responder, Sofia, sim, tinha o acompanhamento da uma psiquiatra lá da USP, do IPQ, tá? Que estava acompanhando a pesquisa, que conversava, e tinha alguns indícios, pronomes pessoais de primeira pessoa, a pessoa usa muito, algumas coisas absolutistas, né? Então, ela deu algumas dicas, e aí a gente colocou num processamento de linguagem natural, colocou para a IA identificar, e colocamos algumas outras para ver se a IA conseguia identificar. Deu uma assertividade de 78%, por quê? Por problema de achar exemplos, porque as pessoas tinham vergonha ou de falar que eram depressivas ou não, e a gente não conseguia achar uma quantidade muito grande de exemplos, tá? E minhas considerações finais, pessoal, pessoal que está na área, que está ligado com uma área, gente, mesmo quem não é da área, ok? A inteligência artificial, a análise de dados, ciência de dados, vai chegar até você. Pode não ser esse ano, pode ser no ano que vem, mas com certeza, em menos de 3 anos, vai chegar até você. Não importa a sua área, tá? Então, vindo do hospital até a parte de agro, vai chegar até você. Então, mesmo que você não trabalhe diretamente com isso, quando chegar até você, tenha isso em mente, esteja atento para ver se a sua área impacta diretamente, né, na vida de pessoas, e com isso pode se criar ambientes discriminatórios, né, validados e assinados por um algoritmo. Tá? Então, tomem cuidado com isso daí. E profissionais da área, pessoal da parte técnica, meus alunos e meus ex-alunos, tá? Comecem a pensar um pouco mais nesse tipo de problema, nesse tipo de questão. Você não é racista, eu não sou racista, nem preconceituoso. As outras pessoas que você pode conhecer no seu time, não, podem não ser também. Mas isso não impede a gente, né, de criar uma IA sem querer, né, racista. Tudo bem? Então, ou preconceituosa, né, uma palavra um pouco mais amena. Tá? Então, vamos ficar atento aos nossos dados e a como nós aplicamos o nosso conhecimento. Tudo bem? E vamos estudar um pouco mais sobre a área. Isso é muito legal e é muito bacana. Eu acho que é isso. A gente teria papo para várias lives aqui, né? Realmente o pessoal está interessado e gostou bastante. Eu só tenho que agradecer muito o seu tempo aqui, a sua participação. Um prazer ter você aqui. Obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Tá bom? E eu vou deixar os seus contatos aí para a gente continuar com esse papo com quem tiver interesse em saber um pouco mais, tá bom? Deixar um gostinho aí de quero mais. Muito obrigada. Muito obrigado, Lisane. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite.